Deus abençoe todos vocês, amigos e amados de meu Pai. Nós estamos de volta aqui porque o que nós passamos há uma hora atrás, não consegui enviar para vocês, desculpa, mas vamos aqui falar sobre ainda Jacó e as promessas de Deus. Eu creio que cada promessa de Deus depende de cada pessoa. Não depende de Deus, porque Deus prometeu. Agora, depende de cada um crer naquilo que ele prometeu. E como nós falamos ainda há pouco, Deus é quem opera em cada um de nós, tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus é quem provoca dentro de nós o querer. Ele promete, mas ele provoca em nós o querer. Quando não há essa provocação da parte de Deus em nós para o querer, então você pode desprezar o que nós estamos falando aqui. Mas o que fica claro é que quando a pessoa manifesta o desejo, o querer de fazer um voto com Deus, é o próprio Deus quem estimula, quem instiga, quem dá essa vontade. Então, se você que nos ouve neste momento está passando por uma situação difícil, por pior que seja, eu creio que Deus permite que nós sejamos levados ao deserto, quer dizer, às situações difíceis, para que nós venhamos nos voltar para Ele. É isso que eu penso, eu creio. Porque onde estaria eu se não fosse a minha situação calamitosa há 60 e poucos anos atrás? Eu estaria continuando no mesmo problema. Mas Deus, Ele permite que nós vivenciemos problemas econômicos, problemas de saúde, problemas familiares, problemas. Poxa, por que as pessoas perguntam? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Poxa, mas se eu tenho o Espírito Santo, como é que aconteceu isso? Como é que acontece aquilo? As pessoas não sabem, mas Deus sabe. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Agora, quando Jacó fez aquele voto com Deus, interessante que Deus já havia prometido. Quando Deus lhe mostrou a escada, com anjos subindo e descendo, e Deus lá no topo da escada, e Jacó vendo aquelas imagens e ouvindo a voz de Deus, Deus disse para ele: eu sou contigo. Então Jacó
lembrou a Deus: olha, eu vou fazer um voto contigo agora. Se o Senhor Deus for comigo, veja só, olha só as promessas de Deus e a cobrança que Jacó fez. Deus falou: eu estou contigo. E Jacó respondeu: se Deus for comigo, Deus prometeu: a terra em que estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. E Jacó, no seu voto, ele disse: se o Senhor me der pão para comer e roupa para que me vista, Deus prometeu: eu te protegerei aonde quer que fores. Jacó disse: se o Senhor me protege nesta jornada que estou empreendendo, se o Senhor me proteger nessa jornada que eu estou empreendendo, quer dizer, Jacó lembrando a Deus o que ele havia falado. Deus prometeu: eu te trarei de volta a esta terra. E Jacó também disse para Deus: de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Jacó cobrando cada promessa, veja só. Deus prometeu para Jacó: não te deixarei até que se cumpra o que prometeste. Deus, não te deixarei, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Foi o que Jacó falou para Deus: eu quero voltar para a casa de meu pai em paz. Deus prometeu: não te deixarei até que se cumpra o que prometeste. Não te deixarei, disse Deus, até que tudo se cumpra. Então Jacó respondeu: então o Senhor será o meu Deus. Em outras palavras, Jacó disse: Deus, o Senhor me prometeu. Agora eu crerei na tua palavra, vou praticá-la, vou segui-la, vou obedecê-la. Tudo de acordo com o que o Senhor prometeu. Em outras palavras, foi isso. Quer dizer, houve ali um diálogo pessoal entre Deus e Jacó. Entre Jacó e Deus. Houve uma conversa. Deus prometeu e Jacó fez um voto. Fez o voto dele. Olha, se o Senhor fizer isso, que o Senhor está prometendo, então o Senhor será o meu Deus. E de tudo que eu ganhar, certamente eu te darei o dízimo. Ora, amiga e amigo, eu, na minha ignorância espiritual, no momento em que eu estava num aperto do tipo de Jacó, eu peguei a Bíblia juntamente com Esther, nós ajoelhados, um de frente do outro na cama, né? E ali um olhando um no rosto do outro, e eu falei para Deus: ó Senhor, está aqui escrito, isso aqui está escrito. O Senhor
disse que trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, provai-me. A ação de provar a Deus é uma ação de coragem. Mas é Deus quem nos dá a coragem. É Deus que faz a gente tomar aquela atitude. Ele que estimula. Então você que me assiste nesse instante, que está numa situação, seja de doença, de enfermidade, seja problema familiar, seja problema econômico, você não precisa de ninguém para tirar ou pegar ou tomar posse dessas promessas de Deus. Basta você falar com Deus. Porque, infelizmente, eu digo isso com muito pesar, mas é verdade, infelizmente, muitas pessoas pegam o pacote de problemas que têm e colocam na mão de terceiros, ou do pastor, do padre, do líder, enfim, do missionário, seja lá o que for. Está aqui, ó, o meu problema. E coloca na mão de um homem ou de uma autoridade espiritual. E fica esperando. Ora, eu vejo que isso é muito simples, muito simples. A pessoa faz isso para facilitar a sua vida. Mas não foi o que fez Jacó. Jacó foi direto a Deus. Ele falou diretamente com Deus. Ele não teve intermediário. Eu não digo que você esteja proibido de pedir o pastor oração. Ó, pastor, ora por mim, bispo e tal. Não tem problema você pedir. O que você não pode fazer e não deve fazer é pegar os seus problemas, você está atormentado pelos seus problemas, e você tentar colocá-los nos ombros de outras pessoas, como você, que também tem os seus problemas. Então, o que você tem que fazer, como nós fizemos, Esté e eu? Nós não fomos falar com o pastor, com o bispo, nada disso. Eu simplesmente peguei a Bíblia, naquela noite de quinta-feira, eu peguei a Bíblia, abri lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, e eu disse, ó, Senhor, está aqui escrito, o Senhor disse que abriria janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. O Senhor me perdoe, e eu falei na altura, o Senhor me perdoe, eu estava muito revoltado com aquela situação, e angustiado, e desesperado. Eu estava no deserto mesmo, nós estávamos no deserto. Eu falei, Senhor, isso aqui, eu ouço os pastores, os bispos pregando, falando, etc., mas o Senhor não me leva a mal não, mas eu nunca vi um homem de Deus tendo as janelas abertas dos céus sobre ele. Eu nunca vi. Mas eu creio no que está aqui escrito. Mas eu nunca vi, isso me perdoe. Eu fui muito honesto, sincero, franco, porque eu estava num desespero. Então eu falei, Senhor, se foi o Senhor mesmo que falou isso aqui, não foi o homem, então isso tem que acontecer. Eu não estou te pedindo mundos e fundos, não. Eu estou te pedindo o que é justo. E olha, pasmem, eu estava atrasado com os meus dízimos 3 meses. Sabe aquela pessoa que vive como pipoca, né?
paga uma coisa e não paga outra. Depois, no mês seguinte, paga outra coisa e não paga a primeira. Enfim, a prestação. Eu falei para Deus, assim, revoltado. Não foi numa boa, não. Deus não tem nada com isso, o problema era eu, não era ele, nem a palavra dele. Mas eu me sentia assim, eu me sentia desesperado. Aliás, nós nos sentíamos desesperados, mas eu estava mais do que a Esther, porque ela me trouxe o problema e o problema estava na minha mão. Eu tinha que resolver aquilo. E aí, amiga e amigo, o que aconteceu? Quando eu falei, quando eu fui franco, quando eu fui honesto, quando eu rasguei a alma, quando eu falei para Deus, que é o que Jacó fez, porque Deus falou com Jacó ali pessoalmente. Jacó viu Deus lá no topo da escada, os anjos subindo e descendo. Jacó estava vendo naquele sonho uma realidade. Então, depois ele vem com aquela oração: ó, Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor fizer aquilo outro, etc, etc, então o Senhor será o meu Deus. Sobre esta pedra edificarei a tua casa e te darei o dízimo de tudo que eu ganhar. E se o Senhor me trouxer de volta em paz para minha casa. Ora, Deus ouviu a oração de Jacó. Não quer dizer com isso que Jacó era perfeito, nada disso. Mas Deus ouviu o clamor de alguém que estava apelando para a sua santa palavra, o cumprimento da sua santa palavra. Naquela noite de quinta-feira, Esther e eu estávamos também na mesma situação. Eu falei, Senhor, está aqui escrito, o Senhor falou. Agora, como é que eu vou saber que foi o Senhor mesmo quem falou? Eu não estava vivenciando um sonho, eu não estava dormindo, eu estava acordado, nós estávamos acordados. E estávamos vivenciando um problema grave. Pois bem, amiga e amigo, como é que eu vou saber, Senhor, disse para Deus, que o que está escrito aqui na Bíblia foi o Senhor quem falou mesmo. Só tem um jeito. Isto aqui tem que se cumprir na minha vida. E quando aconteceu? Quando chegou no dia seguinte, na manhã seguinte, eu fui trabalhar e quando eu voltei para casa, eu voltei tão feliz, tão alegre, porque Deus me respondeu no dia seguinte. Ele me respondeu no dia seguinte. Não vou dizer para vocês, não costumo dizer para ninguém, as pessoas que estão conosco, porque eu não quero que as pessoas venham mirar no nosso exemplo. Nós, no dia seguinte, nós tivemos a resposta de Deus. No dia seguinte, porque a situação era para resolver no dia seguinte, não podia resolver na outra semana. Então, amiga e amigo, se você tiver fé, é o que eu sugiro, se você tiver fé, essa fé é o próprio Deus que lhe deu. É Ele que opera em nós a fé. Ele te deu essa fé justamente para você tomar atitude, para você agir, para você fazer a sua parte. Porque Jacó fez a parte dele. Deus fez a parte dele, prometeu, e Jacó fez a parte dele. Então casou as duas partes e tudo que Deus prometeu aconteceu. Então façam uma prova com Deus. Meu Deus, eu não tenho nada.
eu estou endividado, por exemplo, eu estou endividado, não sei como é que eu vou honrar os meus compromissos, etc, etc. Mas eu sei que o Senhor é Deus. E não há nada impossível para ti. Então, esse problema eu tenho que resolver. O Senhor tem que me ajudar. Porque se o Senhor não me ajudar, eu vou sucumbir. Eu vou morrer. Não dá. Então, você que tem que fazer isso. A oração tem que ser sua, pessoal. O Espírito Santo é quem nos dá essa fé, essa coragem, essa audácia, essa intrepidez. Às vezes as pessoas pensam que a gente está sendo até arrogante, mas é que há revolta, não é? Quando o cinto aperta, só quem tem lá o cinto apertado sabe. Quando a coisa está feia, só quem está vivenciando é que sabe. Então eu fosse você, eu falaria, ó Deus, Jacó prometeu o dízimo a ti. Eu não vou te dar o dízimo, não. Eu vou dar o dobro do que Jacó prometeu. Eu vou dar 20%. É uma questão pessoal. Eu estou apenas dando uma sugestão da ousadia que você deve ter para falar com Deus usando a fé que Ele lhe tem dado. Claro, se você não se sente tão apertado assim, você não vai falar dessa forma. Mas se você estiver desesperado, você vai. Você vai colocar a cara no chão e vai, não aceito essa situação. Eu não aceito. O Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu. Agora eu quero a resposta. É loucura isso. Mas a fé é loucura para os que se perdem. Mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Não tenho dúvida disso. Faça isso. Se Deus cumprir a parte dele, você vai cumprir a sua. Você só vai cumprir a sua parte, o seu voto, se Deus cumprir a parte dele. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó cumpriu a parte dele depois que Deus atendeu o seu clamor. Faça isso. Você não tem nada a perder. Tem alguma coisa a perder? Então, se você tem essa coragem, essa fé, essa audácia, enfim, se você não tem medo de perder, se você não tem medo de chegar e falar com Deus dessa forma ousada que nós estamos ensinando, você vai ver que vai acontecer. Você vai ver que vai acontecer, porque é a palavra de Deus, não é minha, não. A promessa não é minha, é de Deus. Mas você vai usar a fé que o Espírito Santo lhe tem dado para falar com ele, tá bom? Vai para um lugar assim, isolado, e fale você com Deus, Deus e você. Não procura outra pessoa para te ajudar, não. Vá você sozinho. A promessa de Deus, ela se cumpre na vida de quem crê. Não precisam necessariamente 2, 3, 4 pessoas, não. Você e Deus já são suficientes para que, então, a coisa venha mudar na sua vida. Qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja, procure na Bíblia o que está prometido e corra atrás, que você vai conseguir pela sua fé. E essa fé, quem lhe deu, quem lhe dá, é o próprio Espírito de Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.